Boa noite, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, estamos na véspera, antevéspera, da atividade maior organizada anualmente pela Sociedade Teosófica no Brasil, que é a nossa Escola de Verão. Nessa noite eu falo com vocês já aqui direto de João Pessoa. Ontem eu estava em Brasília, hoje eu já estou em João Pessoa, organizando, fazendo as últimas organizações aqui para esse nosso encontro nacional. E neste ano, antes da gente abrir efetivamente a escola de verão, nós organizamos três palestras prévias, que são uma introdução a essa imersão teosófica que nós preparamos para vocês. O tema desse nosso ano na escola de verão é um livro de Ika Taimini que traz um ensinamento profundo de teosofia, chamado Homem, Deus e o Universo. Nessa noite, nós vamos ter a alegria de receber nosso querido irmão Marcos Queiroz, de Salvador, que também aceitou o nosso convite e nos apresentará uma síntese ilustrada desse livro. Marcos Queiroz é conhecido por suas belas apresentações didáticas e profundas. Um feliz ano novo, meu querido irmão Marcos. Bem-vindo, bom poder estar contigo aqui. Para você também, Otávio. Prazer todo meu aqui de participar, ainda que à distância, desse evento fantástico, um evento que aproveita um momento que as pessoas estão mais relaxadas entre as atividades para poder conseguir aprofundar os ensinamentos, os aprendizados, né? E conseguir colocar em prática nessa integração, nesse congraçamento aí entre parceiros de pensamento, de ideal. E eu acho que realmente a energia deve estar muito boa. E eu estou sentindo já à distância que realmente a energia está muito boa. Então, assim, quero agradecer, né, primeiramente, por ter sido convidado para esse tema. Este livro, que foi lançado pela editora Teosófica, ele é um livro assim, show, né? Um livro fantástico, um livro que realmente tem muito ensinamento profundo, tem o que agregar a gente aos ensinamentos da teosofia e ajuda a gente a fazer conexões que às vezes os outros livros não nos permitem, por terem os ensinamentos aprofundados em várias questões, e o Ika-Time, em praticamente todos os livros dele, com uma didática irretocável, ele consegue trazer ilustrações, trazer informações que complementam as ilustrações, porque eu diria a vocês, assim como o Confúcio dizia, né? Uma imagem vale por mil palavras, e se a gente contar o número de imagens que ele tem nesse livro aí, já tem muitas palavras que são, digamos assim, desnecessárias em função disso, até porque a gente sabe que as palavras também trazem muita dificuldade de interpretação. Vocês viram ontem na apresentação da Valéria, né, que foi a nossa tradutora, né, que fez a apresentação anterior, e ela já comentou com a gente e justamente isso, então não vou nem repetir, só vou reforçar que o Taimini diz o tempo inteiro que tudo que ele ensina no livro dele é, está passível de uma compreensão limitada por conta do nosso intelecto, que não consegue alcançar a profundidade destes ensinamentos, destas realidades, né? Mas ele, dentro do possível, utilizando uma metodologia que a gente já viu ser utilizada por vários teosofistas e, em especial, a própria Helena Blavatsky, quando fez várias analogias. Ele utiliza algumas das analogias que Helena Blavatsky traz e traz outras também que a filosofia hinduísta, né, traz, e que ele consegue fazer de uma maneira muito didática essa apresentação. Então, por isso que eu, na verdade, escolhi esse tema de ser o próprio título do livro e considerar essa palestra como uma síntese ilustrada. Eu estou, inclusive, que eu falei para Zeneida, né, que estou tentando fazer uma publicação que vai ter esse título, né, Teosofia, uma síntese ilustrada. Então, eu já estou exercitando isso porque eu gosto de trazer ilustrações que podem ajudar a gente o aprendizado, né? Isso eu comecei até a alimentar
num livro que, talvez o primeiro livro que eu li de teosofia, exatamente, é Fundamentos de Teosofia, de Jinara Daza, que ele diz que o livro é todo baseado nos slides que ele preparou para aulas, e todos sabem como a riqueza de ilustrações do livro, né, Fundamentos de Teosofia, é muito grande. E aí eu comecei a perceber como realmente é necessário que as ilustrações nos favoreçam nesse entendimento e como elas nos favorecem, entendendo que até usando recursos que a gente tem utilizado em arquitetura, né, já que eu sou arquiteto, utilizando 3D, utilizando softwares que permitem fazer a gente viajar, fazer dar uma orbitada sobre uma determinada criação, um determinado volume que se crie. Neste trabalho, a gente não precisou recorrer tanto a estes caminhos que a gente utiliza na arquitetura, porque as ilustrações, quase todas elas, são mais bidimensionais. Eventualmente, uma ou outra, a gente acabou utilizando nessa palestra, vocês vão ver, alguns GIFs animados, como a gente chama, que são ilustrações que têm uma animação, que têm um movimento, se repetem. Então, eu fiz alguns desses GIFs que eu vou trazer para vocês, foram produzidos para esta palestra. Então, eu acho que vai ser interessante para ajudar o entendimento, complementar, né? Porque, inclusive, como o próprio Taimini fala, muitas das informações que o livro dele traz são informações que vêm da própria ciência. E nós vimos Valéria falar ontem que justamente Taimini fala que a ciência sozinha não é nada. Então, a gente tendo ciência, filosofia e religião, a gente consegue ter um aprofundamento muito maior. E diga-se de passagem, os filósofos contemporâneos também corroboram com essa ideia. Estudando os filósofos mais atuais, esses que são, até muitos deles são agnósticos, né, e tal, mas eles utilizam muito desse conceito da validade do que é verdade e do que não é verdade, considerando que ciência sozinha, filosofia sozinha ou religião sozinha não tem o poder de dizer que alguma coisa é verdadeira ou não. A gente sabe que mesmo essas três coisas juntas, com a maior capacidade de aprofundamento, com a maior compreensão, com a maior grandeza espiritual que possa existir para a pessoa tentar alcançar um nível mais elevado de compreensão do universo, mesmo assim ainda não é suficiente, porque o universo é muito vasto, muito profundo, digamos assim, não tem nem palavra para dizer, mas é algo tão transcendente e tão sutil que a gente não tem como perceber com o nosso intelecto. Bom, nós tínhamos a chance antes de ler o livro O Homem, Deus e o Universo através dessa edição da editora Pensamento, né? E muita gente acredito que estudou e leu por ele, mas agora nós temos, felizmente, eu consegui ter o livro em tempo para ver a versão da editora Teosófica, que foi uma tradução específica, né, para essa edição e que claro, contou com a tradução anterior, mas Valéria trouxe uma tradução, digamos, específica para a publicação. Então, agora eu vou compartilhar com vocês alguns slides, né, que nós vamos utilizar aqui durante a nossa apresentação. Vamos ver aqui que se começa a aparecer aí para vocês. Está aparecendo? Agora sim, tudo certo, em tela cheia. Pronto. Então, bom, esse aqui é o slide inicial que eu uso sempre, né? E eu começo justamente mostrando o livro anterior, o livro novo. Eu vou ter muito pouco texto para essa palestra, né? Mas deixa eu botar aqui um ponteiro para ajudar. Eu começo aqui com esse primeiro texto aqui, ó, examinando a natureza do absoluto, na medida em que isso é possível dentro do ponto do domínio do intelecto, seria muito útil considerar previamente alguns fatos e fenômenos naturais que, devido às suas relações análogas, pode nos ajudar pode nos dar uma certa compreensão sobre o mistério dos mistérios. Aí ele continua: por uma estranha ironia das circunstâncias, esses fatos provêm do campo da ciência, que, devido à sua hostilidade para com as doutrinas da religião e da filosofia, era geralmente considerada uma inimiga pelos adeptos ortodoxos da Igreja e da filosofia.
Bom, hoje em dia, a gente continua vendo essa situação acontecer. Eu que trabalho muito como professor, né, na academia e tal, eu vejo pessoas que relutam em aceitar alguns conhecimentos que vêm de origens consideradas de religião, ou de intuição, ou de filosofia, e acaba acontecendo essa dificuldade, né, de você é, ter pelo menos uma boa fé, pelo menos digamos assim, um, um um esforçozinho mínimo que seja para tentar testar alguns fenômenos que são considerados pseudociências por muitos e que poderiam deixar de ser pseudociências se os investigadores estudassem. A religião, por sua vez, tem uma origem que traz informações de natureza transcendente, natureza profunda, que são ensinamentos vindos, né, de instâncias muito sutis mesmo, mas que depois acabam se deturpando ou se deteriorando ao longo do tempo por conta dos próprios adeptos dessas religiões e acabam se distanciando da sua natureza original, se distanciando daquilo que poderia nos beneficiar com maior eficácia, com maior eficiência. O que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo não havendo aquela essência absoluta, a religião também traz benefícios. Então, o lado exotérico das religiões já é um lado que produz resultados benéficos. O que não produz resultados benéficos é quando a religião passa a ter outros cunhos, comerciais, políticos, etc. Então, é interessante que a gente perceba que tanto a filosofia quanto a religião tem um lado profundo que pode nos ajudar a contribuir nesse entendimento, e aliado à ciência que tem elementos chaves que poderiam parecer para muitos a palavra final, né, a gente também tem que ter cuidados, né? Eu sempre falo aqui de exemplos que a ciência traz para mostrar a gente que ela também é uma areia movediça, né? Também é digamos assim, um terreno perigoso, porque muitos cientistas também preocupados com o seu financiamento de suas pesquisas, às vezes adiantam uma determinada, digamos assim, decisão sobre ter descoberto determinado fenômeno, determinada situação, né, dentro da ciência, para poder não deixar de ter a sua verba, para não deixar de ter o seu financiamento de pesquisa. Então, isso também é algo perigoso, fora também o fato de a gente saber que a ciência, volta e meia, tem que se renovar, porque o que se considera um paradigma verdadeiro em determinada época, poucos anos depois, deixa de ser um paradigma verdadeiro e passa a ser ultrapassado, e tudo isso também é preciso levar em conta. Então, é por isso que Taimni e os filósofos contemporâneos, como eu disse, dizem que o regime de validade para os acontecimentos do mundo precisa incluir essas três instâncias e, quiçá, também a própria arte, que envolveria, talvez, se eu digo que a ciência envolve mais percepções e realidades mais físicas, eu diria também que a filosofia envolve até também um pouco do astral, do emocional, dos sentimentos, etc. E teríamos aí também a religião já envolvendo o intuitivo. A arte está de braço dado com a religião nesse caminho de utilizar os recursos da psique mais sutis mesmo que a gente teria para poder descobrir algumas coisas da realidade. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que é possível utilizar até a arte como forma de conhecimento não racional, um conhecimento que faz a gente assimilar muitos elementos que vocês vão perceber que o livro traz e mostra para a gente dentro de uma didática, dentro de uma forma mais geométrica de explicar, de orientar, de esclarecer tudo isso que a gente está tentando falar para vocês aqui agora, certo? Bom, então vamos lá. O slide não está querendo passar. Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Bom, aqui a primeira ilustração do livro, que ainda que não tem comentários, muitos comentários, já é uma preparação para as pessoas
se assimilarem, ambientar, familiarizarem dos planos, né? Os planos da realidade, os planos sutis que a gente pode ter. Depois do físico, temos o astral, o mental, o búdico, o átmico, o anupadaka, que muitos chamam de monádico, e o plano adi, que muitos chamam de divino. E ainda tem mais, assim, instâncias superiores até chegar ao absoluto. E o livro praticamente discorre, ao longo de todo o livro, está sendo dito que o absoluto é algo que está no nível que é inalcançável por nós. Eu costumo até associar essa ideia à ideia de uma assíntota, né? Que é aquele conceito matemático de que algo que a gente se aproxima, mas nunca chega, porque tudo que está abaixo do absoluto, abaixo desse ser maior que irradia, que emana tudo que existe no universo, seria relativo. E quanto mais distante, quanto mais próximo do físico, mais relativo. Então, há um grau de relatividade decrescente à medida que a gente vai saindo do plano físico, vai passando para o astral, mental, búdico, átmico. Então, isso eu diria que é o ponto fundamental do livro, e a partir daí ele começa a colocar para a gente elementos de grande importância para o entendimento disso e de como isso vai ser de grande valia para a gente entender outras coisas que acontecem na nossa realidade. Eu trago aqui uma representação que eu já usei em outras palestras, mostrando aqui o corpo físico, né? Denso, o corpo físico etérico ou duplo etérico, que está no mesmo patamar, poderia até ser colocado um pouquinho mais elevado que esse aqui, mas seria o plano físico, eles dois. Aí temos aqui o corpo astral no plano astral, então o corpo astral ocupa todas as instâncias presentes no plano astral, ou seja, os subplanos presentes nele estão todos ocupados por um único corpo astral, que tem o seu ovoide aqui, né, e a sua contraparte, que é a parte que se assemelha à forma física humana. Depois nós temos aqui o plano mental com o mental inferior, o mental superior, ou o mental propriamente dito e corpo causal. E depois nós temos aqui o corpo búdico no plano búdico, o corpo átmico no plano átmico, se é que a gente pode chamar de corpo átmico, né? Porque muitos consideram que nem corpo é. E acima nós temos mônada e o plano anupadaka e o plano divino. Então, essa aqui é uma representação que tenta fazer a gente compreender melhor geometricamente, né? Agora, uma coisa que eu já adianto é que se o intelecto da gente já não consegue alcançar com essas imagens, imagine sem elas, mas o que eu preciso dizer é que com elas a gente compreende é, um pouco mais em alguns aspectos e continua distante em outros, porque ela também tem limitações incríveis, porque primeiro que a gente não pode considerar isso aí como um plano em si, isso inclusive ao longo do tempo dentro da teosofia deixou de ser chamado de plano, passou a ser chamado de mundo, né? Então, mundo físico, mundo astral, mundo mental, justamente para que a gente não associe a ideia de bidimensionalidade, né? Porque plano tem a ver com bidimensional, né? Aqui, só para ajudar na ilustração, mostrando aqui que o físico se divide em denso e etérico, e aqui esses númerozinhos aqui são os subplanos em que eles se dividem. Aqui num zoom mais ampliado, a gente tem os subplanos, que seria o sólido, o líquido, o gasoso, o éter 4, o etérico, o éter 3, o superetérico, o éter 2, o subatômico, e o éter 1, atômico. Então, dentro de cada mundo, cada plano desse, nós temos esses subplanos, e isso é uma das coisas que a gente precisa ter como noção. Por isso que assim, eu estou trazendo aqui nesse momento uma síntese ilustrada que tenta ajudar com ilustrações também a uma compreensão que vai permitir para o encaminhamento que vai acontecer ao longo da escola de verão, poder ajudar a compreensão, né, e até o entendimento de algumas ilustrações. Infelizmente, o tempo não permite que a gente mostre todas as ilustrações do livro, são muitas, mas vamos mostrar aqui algumas e vamos também avançar um pouco, expandir com algumas outras ilustrações que a gente já utilizou. Aqui eu vou passar rápido, é só para mostrar mais uma vez aqueles planos que a gente falou há pouco.
dando aqui também uma conexão, como se costuma colocar também em teosofia, dos triângulos que conectam os corpos, os princípios, como também é chamado, né? Se plano deixou de ser chamado de plano, passou a se chamar de mundo, os corpos também deixaram de ser chamados de corpos, passaram a ser chamados de princípios, para que não se confunda com o entendimento que a gente tem de corpos. Só não se inventou ainda uma outra palavra para matéria, porque eu acho que matéria também entra nesse mesmo rol, porque a gente costuma chamar de matéria algo que a gente compreende completamente diferente. Existe matéria em todos os planos, todos os mundos, então deveríamos encontrar uma outra palavra também para matéria. Bom, aqui nós temos aqui plano físico em 3D, plano astral em 4D, plano mental em 5D, plano intuicional, que seria o plano búdico, né, no 6D. Isso tudo dando a entender para vocês que a cada nível, a cada mundo, nós temos uma dimensão a mais. Isso é importante a gente saber e é importante a gente compreender para a leitura do livro, porque isso é a chave, é a chave mesmo para a gente entender a unidade do universo. Porque se a gente considera cada plano como algo separado, e ainda por cima com como se fosse um tapete dividindo, né, um nível do outro, a gente está alimentando ainda mais essa separatividade. E a ideia que a gente precisa ter e que eu quero passar aqui nesse momento é de que é exatamente o oposto. Na verdade, é, se você tem um cubo e você tem uma face do cubo, ela é plana e o resto do cubo é tridimensional, então essa parte plana do cubo, ela está fazendo parte do cubo, ela é parte integrante do cubo. Ela não é algo à parte, não é algo separado. Somente que, assim, alguém que possa estar numa instância bidimensional de existência não vai ter uma compreensão tão grande da tridimensionalidade por conta da dimensão a mais que ela traz. Aqui mais algumas ilustrações, repetindo a mesma coisa que eu já falei, os planos todos, e aqui até uma tentativa de fazer uma alusão com os teclados de um piano, mostrando como é possível fazer uma analogia muito boa com as oitavas musicais, né? E a gente, com isso, ter uma compreensão da continuidade, né? Bom, aqui tem a figura número um, que mostra justamente uma luz branca passando por um prisma e mostrando a subdivisão em 7 raios, né? Na imagem logo em seguida, eu estou descrevendo essas três, mas a gente vai mostrar ilustrações adicionais que vão ajudar a gente a compreender qual a importância dessa ilustração para o livro e por que que é importante a gente aprofundar um pouco mais o que o livro, inclusive, faz. Aqui a gente tem a representação do ponto primordial ou ponto ideal, e aqui o espaço extremo, o espaço infinito ou espaço supremo, como é chamado no livro, que na verdade é uma tentativa de traduzir a palavra akasha para a língua portuguesa, né? Então, nós temos aqui o Mahabindu e o Akasha, que são dois pontos de extremidades opostas, que é o menor, o ponto ideal seria como se fosse um ponto geométrico, que por isso que foi traduzido por Valéria como ideal. Na tradução da editora Pensamento está colocado como ponto primordial, mas eu gosto da tradução de Valéria, ela colocar o ideal, porque nos remete justamente àquela compreensão da geometria, da virtualidade do ponto geométrico. Porque um ponto, ele não pode ter espessura, ele não pode ter largura, nem comprimento, não pode ter 3 dimensões, porque senão ele deixa de ser zero dimensão. O ponto aqui nessa compreensão é o zero, é o completo, assim, a completa inexistência. No momento em que ele começa a crescer e tomar uma forma, e em direção a exatamente a caixa, o espaço infinito, ele passa a ser um e passa a representar essa unidade. Só que logo em seguida ele passa também a ter uma interação com outras forças, e nesse processo de caminhar na direção do infinito, na direção do. Eu vou falar depois sobre esse infinito, porque eu coloco esse infinito entre aspas, mas quando começa a caminhar no sentido do infinito, ele já passa a se desdobrar, a deixar de ser um e passar a ser dois, porque no momento em que você tem dois pontos e você já tem uma linha ligando, ou
o segundo ponto que vem logo depois dele, você já vai ter a dualidade. E essa dualidade vai acabar se integrando, e isso acaba criando uma força que a gente encontra na geometria, dentro da geometria sagrada. Isso tem um nome específico que é muito utilizado nas obras de arte, nas obras de arquitetura também, principalmente na época da Grécia Antiga, no período também da Idade Média, que se chama o Vesica Piscis, né? E isso é uma representação já desse momento de start, né? Dessa caminhada na direção do infinito. Aqui é uma representação para mostrar a diferença entre o não manifesto e o manifesto separado por uma tela e o ponto zero, né? E aí tem a representação aqui em uma linha. E eu quero mostrar para vocês um pouco mais desse conceito do Vesica Piscis. Recentemente, várias obras foram escritas como consequência desse ensinamento da geometria sagrada, mostrando que a Vesica Piscis é uma representação do mais simples de todos os elementos que poderiam existir, ainda conceitual, ainda virtual, ainda ideal, e que se a gente, por exemplo, dobrar um círculo e ele for sólido, ele vai ser um tangente ao outro. Mas se ele não for sólido, porque ele ainda é de uma sutileza muito grande, ele vai representar esse peixe aqui vai estar representando a era de peixes mesmo. Foi utilizado muito, né, como símbolo da época em que Jesus, né, nosso mestre Jesus, esteve na Terra. E aqui uma representação de como você pode colocar esse Vesca-Piscis em todas as direções, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, e você conseguir uma representação do que se costuma chamar de a flor da vida. Dentro dessa flor da vida, você encontra a árvore da Cabala, a árvore da vida, né? Representada aqui também, né? Que vocês podem perceber, né? Que está presente dentro do, do- da visão esotérica do judaísmo, que é a Cabala. E uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que também está presente no embrião. Essa representação aqui, ó, que mostra as mórulas, né, as reproduções, no momento inicial do nascimento, está revelando isso também, essa presença lá primordial desse primeiro caminho da saída do um para partir em direção ao infinito. E aí a gente já percebe isso representado em várias culturas, isso foi encontrado em cavernas do Egito, foi encontrado em obras nas cavernas antigas, enfim, em vários lugares. E o Drunvalo Melquisedeque, naquele livro O Segredo da Flor da Vida, ele traz, volume 1, volume 2, ele traz um apanhado histórico fantástico sobre isso. E isso foi algo que se descobriu já no século XXI, mas é algo que se descobriu mesmo, porque já existia há muito tempo antes como um conhecimento ancestral, né? Bom, não podemos aprofundar nisso muito. A gente até já falou em outro momento, em uma palestra sobre geometria sagrada, mas o que eu posso dizer logo e de imediato, que a figura número 2 já nos mostra justamente essa tentativa de representar esse movimento que o um vai fazer, no sentido de gerar o 2. No momento que ele gera o 2, ele cria também aquela oscilação, porque cria a polaridade. Criando a polaridade, vai haver um movimento do um para o 2, do 2 para o 1, e aí você vai ter aquela dinâmica do universo acontecendo. Mas o que é importante dizer é que nesse pêndulo, que eu trouxe até uma representação aqui para mostrar, nesse pêndulo a gente tem exatamente uma divisão em que a gente encontra um lado completamente, digamos assim, desconhecido nosso, incompreensível por nós, incognoscível, vamos dizer assim, que poderíamos até fazer uma associação ao inconsciente junguiano, né? Porque ele também fala dessa divisão de uma parte do universo compreendida e visível e perceptível e outra não. E essa parte não perceptível, não compreendida, é a que transcende a nossa percepção e transcende também as próprias leis que nós encontramos de um dos lados. Para que a gente não confunda, por exemplo, como se faz
com o princípio da polaridade e o princípio do gênero. Existem são duas energias diferentes, são dois conceitos diferentes. Nesse caso aqui, nós estamos falando do princípio da polaridade, yin e yang. Qualquer alusão que se faz ao feminino e masculino é uma alusão metafórica, positivo e negativo. Então, quando se fala do ativo, do passivo, desse movimento num sentido e no outro, é preciso que se tenha cuidado para não associar exclusivamente ao masculino e feminino, porque o masculino e feminino, o gênero, tem uma complexidade muito maior do que a polaridade. Ou seja, existe polaridade no gênero, mas não apenas polaridade. Por isso é que eu gostaria de dizer que isso não se trata de princípio do gênero, mas princípio da polaridade. E um exemplo forte que a gente tem para representar essa polaridade é justamente a teoria das cores, né? Então, eu peguei uma pequena parcelazinha, uns 2 ou 3 slides rapidinho de aula que eu dou de teoria das cores para mostrar para vocês uma coisa bem interessante que vai ajudar vocês a entender muito bem essa questão de como, por exemplo, o 1 se torna 2, o 2 se torna 3, o 3 se torna 7. Como é que de 3 vira 7? Isso, Ikatamine fala, é bem interessante. Toda vez que você tem algo subdividido em 7, antes disso ele era 3. Tudo que você tem em 3, quando você tem uma combinação desses 3 de uma maneira incrível, você acaba conseguindo o 7. E isso acontece em várias situações, em vários fenômenos do universo, da física, da ciência, da filosofia. E aí a gente traz aqui uma alusão à própria aura, que isso vai acontecer nas cores, nas emoções, em tudo que acontece na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é que uma cor que está de um lado é oposta à outra. Nossa sistema perceptivo, quando enxerga uma cor e enxerga a outra oposta, entra em uma certa harmonia, porque a gente consegue usar todos os cones que enxergam as cores de uma maneira equilibrada, não tendo um sobrecarregado em relação ao outro. Quando a gente olha muito para uma cor, por exemplo, olha para uma cor vermelha e depois olha para uma superfície branca, vai ver um verde ou um azul, porque sobrecarregou os cones que enxergavam uma cor e acaba deixando descarregado, descansado o outro, e o outro vai conseguir enxergar a cor ali que aparece, que vem do branco, que tem todas as cores, ela vai enxergar e isso vai ser a pós-imagem. Então, só aí você já percebe como a nossa capacidade perceptiva está em perfeita sintonia com esse princípio. E ele mais adiante fala dessas vibrações que são percebidas por nós. Ele coloca numa das ilustrações, a ilustração 11, que eu trouxe cá para frente, porque para ficar mais didático. E a gente traz justamente a combinação que ele faz entre as cores e esses três conceitos, Sati, Chit e Ananda, né, da filosofia hinduísta. E aí a gente tem, quando você combina o Sati com o Chit, você tem o 4. Quando você combina o Sati com o Ananda, você tem o 5. Quando você combina o Chit com o Ananda, você tem o 6. E Sati, Chit e Ananda, você tem o 7. E aí você tem os 7 raios, as 7 cores do arco-íris, os 7 raios da teoria da teosofia presente o tempo inteiro, né? Daquele desdobramento do Logos. E aí a gente tem aqui o entendimento por que que do 3 a gente consegue chegar ao 7. Olhem bem, vejam comigo aqui, ó. Nós temos as 3 cores primárias pigmento aqui, ó, o magenta, o ciano e o amarelo, certo? Com essas 3 cores, vocês combinando, vocês conseguem as cores terciárias aqui, o vermelho, o verde, o azul violetado. E se vocês quiserem combinar ainda para ter um máximo de saturação, você consegue esse círculo que é chamado círculo de máxima saturação, você obtendo todas as cores intermediárias e misturando essas cores todas, vocês vão ter uma quantidade de cores muito maior. E repare que você, do 3 consegue chegar ao 7. Aqui por enquanto só tem o 6, né? Mas eu vou explicar por que que a gente chega no 7. E depois o 12. Então você vê que o universo está associado. São três números chaves para o universo: o 3, o 7 e o 12. O 12 a gente sabe muito bem que está dentro da divisão zodiacal, da astrologia. Mas aqui nós temos duas teorias para explicar como a gente chega até o do 6, do 3 para o 7. Bom, eu começo dizendo para vocês aqui, se eu tenho magenta aqui como cor primária, vocês devem entender que aqui pertinho do magenta eu tenho o vermelho, certo? E fazendo um giro aqui, ó,
pertinho do magenta, do outro lado, eu tenho o violeta, né? Então, eu tenho vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, aí azul, anil, e aí vai chegando ao violeta. Vocês sabem que o violeta é altíssima frequência e que o vermelho é baixíssima frequência. Então, nesse ponto onde se cruzam o vermelho com o violeta, é que está o magenta. E se a gente estiver dentro de um plano, vai ser magenta mesmo. Se a gente fizer disso uma espiral, vai ser uma cor invisível. Uma cor de ruptura é uma cor em que você tem uma. Você sai do círculo e vai para a espiral. É como se você rompesse o círculo aí. Essa cor magenta, ela é uma cor fora do espectro, ela é chamada não espectral. Então, para poder chegar a ela, você vai ter que juntar todas as outras cores que você tem aqui, ó. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, né? Então, você vai ter que ter uma cor antes do magenta e outra cor depois do magenta para substituir magenta, porque ela não está no espectro. Então, é por isso que você chega no 7. As cores do arco-íris, ela começa no vermelho e vai até o violeta. E é por isso que quando a gente junta aqui, ó, a gente vai ter que fechar com o magenta, e aí a gente tem aqui 3 e 2, aí a gente teria mais do que 7. Aí aqui a gente tendo metade e metade, a gente tem exatamente o número de 7. A gente começa aqui ó, com 3 cores primárias, 3 secundárias. E na hora de abrir para formar a faixa de 7 cores, a gente divide o magenta em 2 cores, o violeta e o vermelho. E aí a gente tem aqui a faixa do espectro. Vocês não estão vendo aqui uma cor muito vermelho e muito violeta aqui, porque a gente está falando de cores pigmento, certo? Então ela acaba não sendo tão. Se fosse cores luz, a gente estaria com um vermelho bem vivo aqui. Esse vermelho, em vez de estar aqui, estaria aqui, e aqui, em vez de um azul violetado, estaria um violeta. Então é isso a compreensão de como se sai do 3 para chegar no 7 quando se trata das cores. Mas isso acontece em vários fenômenos da natureza, porque o mundo é setenário, o universo é setenário, e esse universo setenário ele tem toda uma precisão nos fenômenos, nos acontecimentos da nossa vida, nos acontecimentos da realidade. Aí eu trouxe até aqui uma comparação dos Satchitananda e as cores que poderiam ser representativas desses princípios. Bom, aí a gente começa a mostrar que no universo, se você começar a expandir, 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 você vai até o que seria chamado de infinito, né? Mas, segundo o Taimni, o infinito só está no não manifesto, né? Porque o manifesto tem a aparência de infinito, mas não o infinito completo, principalmente porque quando ele se expande, se expande, se expande, ele não retorna contraindo, não. Ele, como está explicando aqui, ó, você está expandindo, expandindo, chega nesse ponto máximo aqui, e aí você vai para um outro plano, outro universo, uma outra realidade que seria negativa ou poderia ser positiva e a nossa ser negativa. Então, enfim, o que ele diz é que em dado momento de expansão, em vez de essa expansão se tornar uma contração de novo, ela vai se tornar uma continuidade em outra realidade. Só que chegando nessa outra realidade, vai haver um outro movimento nesse sentido, no sentido oposto, que vai chegar a um fim e voltar. E aí o ciclo vai ser esse, aí indo para esse sentido e depois voltando para esse sentido. Então, há um fluxo e refluxo, sim. Há um nascer, crescer, né? E depois voltar e contrair, sim, mas não antes de passar para um outro universo, uma outra realidade, uma outra compreensão. E que universo é esse? Vocês sabem que na ciência já tem até uma forma de explicar isso, viu? Eu sempre gostei de um autor que as pessoas acabam deixando de lado. Isso aqui é um GIF animado que eu criei, mostrando o ponto ideal, que é esse pontinho aqui que está aparecendo, ele vai crescendo, crescendo, vai chegando até o limite máximo, até o chamado espaço infinito, e depois, aí eu representei com um símbolo aí do Logos, o Sol, etc. E voltando. Bom, mas existe um autor que eu acho que a teosofia merece um estudo, precisaria estudar mais, que é o Paul Dirac, né? Paul Dirac é um autor que traz para a gente informações que têm tudo a ver com isso. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes eu quero mostrar aqui, ó, que há uma representação do universo, o Big Bang e o Big Crunch, né? Que é esse momento de expansão, expansão, expansão,
chega a um ponto máximo e depois contrair. Isso é uma das linhas de pensamento. Aqui a gente consegue ver que existem, como os cientistas não sabem ainda que se existe uma expansão eterna até o momento de se dispersar tudo e desaparecer e o universo se desintegrar, até os átomos começarem a expandir, ou chegar um momento em que ele começa a contrair de novo. Graças às teorias hoje da matéria escura, sabe-se que existe matéria suficiente no universo para criar uma massa gravitacional para fazer o universo retornar de novo e conseguir voltar nesse processo todo de. Agora, sabe-se lá como isso vai acontecer, porque isso vai acontecer primeiro através de uma passagem para outros níveis de dimensão, um nível mais sutil, como a gente vai ver agora. Bom, antes disso, eu queria mostrar também um autor chamado Isaac Bentov, talvez você já tenha ouvido falar dele, que também já alimentava uma teoria, a tese, né, de que existe esse universo cíclico. E ele dizia que existe um buraco branco associado a um buraco negro em todo no universo, né, fazendo com que haja esse ciclo. O buraco negro, ele absorve toda a luz, toda a energia, toda a matéria, e por um outro lado, ele elimina essa matéria, criando esse ciclo. Repare que dentro desse modelo dele, o macro-universo estaria nesse caminho de expansão, né? Até o momento em que chega o limite máximo, passa por esse processo aqui, né? E retorna e vai, atravessa aqui de novo. E isso, ele diz que isso se reproduz até os campos magnéticos, né? Os campos magnéticos têm esse desenho também. Então, esse desenho do toro aí que ele representa, que ele utiliza no conteúdo dele, ele tem um livro famoso que chama A Espreita do Pêndulo Cósmico, mas tem esse outro livro fininho também que eu trouxe como referência, que para quem quiser começar, acho que ele é até melhor. Ele escreve junto com a esposa, que é artista plástica, Mirtala, e esse livro ele fala já desse modelo dele. E aí eu trouxe uma passagem, uma citação dele aqui. Trazemos em nós átomos de galáxias as mais distantes e estamos dessa maneira ligados a todo o universo. Então ele defende a ideia de que nós, por conta da velocidade da luz em que essas partículas viajam, nós temos partículas que estão fazendo parte desse todo, desse universo todo, né? Então, tudo está conectado, tudo está interligado, né? E aqui a representação do buraco negro indo ao buraco branco e fazendo esse caminho perfeito da vastidão do universo acontecendo. E uma coisa curiosa que surge desses conceitos que nós estamos falando aqui é o seguinte: alguém poderia perguntar assim, se existe um Big Bang, uma grande explosão, se existiu, de que foi feita essa explosão? Ninguém vai achar que foi dinamite, nem foi pólvora, nem foi nenhum instrumento de combustão, nenhum elemento de combustão. Na verdade, o que se sabe é que a grande explosão que deu origem a essa expansão que está aqui representada, a grande explosão representada aqui e aqui também, porque aqui já está dando um spoilerzinho. Na verdade, a grande explosão ela foi colisão de matéria com antimatéria. Isso é uma informação que se tem dos cientistas. Mas a pergunta que não quer calar é: se a matéria e a antimatéria explodiu, é, teoricamente era para gerar matéria e antimatéria no universo. Mas nós só temos matéria no nosso universo. Onde está a antimatéria? Aí é que está a grande questão. Os cientistas defendem a ideia de que na grande explosão surgiu um universo de matéria e um universo de antimatéria, que é esse desenho, essa ilustração que está aqui. E esse universo de antimatéria é o que gera toda a matéria a antimatéria que nós temos hoje e que temos em pouca quantidade. Só tem antimatéria no nosso universo material, nas estrelas superquentes, porque são feitas de nêutron. E o nêutron, ele é, como o nome está dizendo, é nêutron. Então, ele não aniquila o antinêutron. O próton é positivo, o elétron é negativo, então o antipróton é negativo, o elétron é negativo e o pósitron, que é o antielétron, é positivo. Eles juntos, eles com cargas opostas, eles se aniquilam e se destroem, formam uma energia incrível. Então eles não podem estar juntos. Então no nosso universo não tem antimatéria em abundância. A quantidade de matéria de antimatéria que nós temos está nas estrelas superquentes, as estrelas de nêutrons. E é mais ou menos o símbolo do yin yang, né? Porque o preto tem um pouquinho do branco, o branco tem um pouquinho do preto. Então nós temos um pouquinho de antimatéria no nosso universo. No universo de antimatéria tem um pouquinho de matéria. E é isso que nós vamos falar, que Paul Dirac trouxe para a gente. Ele começou dizendo o seguinte, que a equação de Einstein é igual a mc ao quadrado, ela
porque ela foi uma dedução de uma raiz quadrada. Vocês que lembram ainda da matemática, se não lembram, confiem em mim. Quando você faz uma demonstração de uma fórmula usando raiz quadrada, você tem dois resultados, um positivo e um negativo. Então, Paul Dirac, lá em 1930, ele dizia o seguinte: se eu tenho, na dedução da fórmula, que envolve vários fenômenos que estão aí colocados, eu tenho uma energia positiva e energia negativa, onde é que está essa energia negativa? Porque se esse tem um menos aqui, é porque esse é negativo e esse aqui é positivo. Então, ele dizia que existe todo um mundo, um universo, uma dinâmica, uma dimensão, vamos dizer assim, onde estão os chamados elétrons negativos, os elétrons positivos, ou um mar de elétrons positivos, ou alguma coisa desse tipo. Então, esse nome, esse universo passou a ser chamado de Mar de Dirac. E ele dizia que ele era como se fosse um plano que está um pouquinho acima, um pouquinho distante do nosso, trocando matéria com a gente. Porque matéria e antimatéria precisam o tempo inteiro estar se trocando. Lembram lá dos dois polos de timing que ele mostra o tempo inteiro, aquela dinâmica? É isso que está acontecendo. Toda vez que você tem um elétron passando para uma camada de maior energia, você recebe fóton para carregar essa energia e ele poder ir para cá. Se ele passa de uma camada de mais energia para uma camada de menos energia, ele emite fóton. E isso acontece toda vez que vocês têm uma luz. Toda luz que vocês têm acesa em casa, em algum lugar, é isso que está acontecendo. É um elétron de uma camada mais externa passando para uma camada mais interna e emitindo fóton. Mas aí a pergunta que se faz, quando esse elétron, que é a última camada, a camada de mais baixa energia, emite fótons, emite vários fótons, ou dois fótons ou mais, para onde ele vai? Segundo alguns pesquisadores, ele some, ele desaparece. E dentro desse universo quântico, ninguém se pergunta mais para onde ele vai o que é que acontece com ele se desintegra, ou o que é que acontece, mas sabe-se hoje, por conta de Paul Dirac, ou há muito tempo atrás, desde os anos 30, né, do século XX, que ele vai para o mar de Dirac. E aí, ele, em 1930, ele antecipou a existência de partículas com cargas opostas. Em 1932, um cara chamado Carl Anderson, um americano, descobriu o pósitron. Então, ele, com 2 anos de antecedência, antecipou a descoberta da antimatéria, por conta de conceitos, por conta de compreensão do universo, de investigação do universo. E aí a gente tem aqui a representação do mar de Dirac, que seria menos c ao quadrado, e o mais c ao quadrado, o mundo nosso, representação. E aí eu digo que Taimni o tempo inteiro fala desse outro universo, esse outro mundo transcendente, e diz que dentro da física ele costuma ser chamado de negativo, mas se a gente compreender dentro de uma visão transcendente, o nosso que deveria ser chamado do negativo e o outro positivo. Mas não faz, do ponto de vista conceitual, não faz muita diferença, não. Aqui eu trouxe também para mostrar que existe também uma conexão entre as partículas do mesmo universo e entre partículas do universo diferente, gerando um emaranhamento quântico entre elas, e aí acaba acontecendo uma conexão. Então, se a gente, como vocês já podem estar imaginando o que eu vou dizer, se a gente entender que o plano astral seria esse mar de Dirac, ou pelo menos ele já começa a aparecer no etérico e vai entrando e conectando para chegar até o astral, então a gente pode entender que essa conexão que existe entre o nosso mundo físico e o mundo astral, ela é mais dinâmica e mais explicável pela ciência do que a gente podia imaginar. Então, aqui nós temos plano físico denso, plano físico etérico, plano astral sólido e o plano astral, o restante dos subplanos astrais, todos aqui, né? Então, dentro dessa faixa que existe entre o zero e o 1, vamos dizer assim, ou o zero e o menos 1, estaria esse vácuo quântico aqui, que é exatamente a conexão etérica que existe entre o denso, o físico e o astral, né? E aqui nós temos também uma explicação de algo que é curioso, porque a gente falou que o elétron faz esse salto, né, de uma camada para outra, e uma coisa curiosa é que ninguém muito explica muito como é que se dá esse salto, né, que some aqui e aparece cá. O salto quântico é isso, para gerar o fóton, né, ou então para absorver o fóton quando pula no outro sentido. Então, muitos consideram que já hoje que existe um buraco de minhoca que faz atravessar por outras esferas, outras dimensionais, para chegar até
uma faixa de orbital mais próxima do centro. E se a gente, como eu falei, né, emitir uma quantidade de fótons maior, o que é que vai acontecer? Vai passar para o brana etérico, para o mundo etérico e, por sua vez, logo em seguida para o astral. Então, gente, é interessante perceber como existe na ciência mesmo explicação para tudo isso, né? A gente tem dois branas de três dimensões afastados entre si, trocando matéria o tempo inteiro. E aqui poderia ser a explicação do corpo físico e o corpo etérico. Agora, muita gente diz assim: poxa, mas você não falou que era astral nesse instante e agora está falando de etérico? Claro, sabe por quê? Porque se a gente entender o astral como se fosse esse cubo de três dimensões, reduza uma dimensão do astral, que teria quatro dimensões, reduza um, ele teria três dimensões. Então, imagine que esse cubo é o astral. O plano em 2D, que aqui está dito que é 3D, porque a gente reduziu uma dimensão e ele teria 2D, duas dimensões. Então, isso daqui, ele é etérico e é a porta de entrada, a porta de acesso para o astral, porque eu estou com o corpo etérico, ele existe afastado do corpo físico através do astral. Olha que loucura, porque é através da dimensão astral, através da dimensão da quarta dimensão, né? Bom, mas ele viaja e ele traz para a gente essas informações, falando do ponto da linha da superfície do sólido, mostra que a gente vai ter que o tempo inteiro estar entendendo que se somos um ser que não é constituído de corpo, nós somos um ser que é constituído de uma luz, um ponto, né? Nossa perspectiva do universo é desse ponto para fora. E tudo que surge depois de manifestação, de caminhos de corpos que acontecem nesse processo todo, são representações ilusórias, como foi dito já por nossa irmã Valéria no encontro passado, de ontem, né? Que é o Maia, né? E aí, se a gente quiser representar isso através de corpos, a gente estaria aqui com uma representação através dessas ilustrações. Mas vamos adiantar que o tempo está curto. Aqui eu só queria dizer o seguinte, ó, que o Leadbeater já dizia no livro Plano Astral que, na percepção dele da vidência astral, ele via as coisas invertidas, né? Então, o número 931 aparece 139, justamente porque essa é antimatéria. E aquilo que eu mostrei para vocês, ó, o branco no preto, o preto no branco dentro desse yang, mostrando que, né, essa quantidade de matéria e antimatéria estão distribuídas desse jeito. Bom, aí eu trouxe aqui a representação do Mahabindu, né, com a possibilidade da gente entender como é essa compreensão do absoluto, né, e como pode ser essa visão de fora e desse universo radial, em que a gente entende as coisas com uma visão superior e não como uma visão lateral, que poderia dar uma limitação muito grande. Então, compreender com essa visão seria a visão do Budi, seria a visão do que está acima de toda essa limitação que as três dimensões, e até as quatro, as cinco, as seis dimensões têm a dar para a gente. E aí, em determinada ilustração, ele fala que você, quando olha essa linha de cima, você vê um ponto. De lado você vê aqui essa linha toda, né? Mas você vê um ponto. Então, essa é a representação do Mar Bidu que ele está falando, e é por isso que a gente considera que existe uma linha de conexão, de ligação entre vários planos e que fazem a gente, né? Faz a gente ter uma conexão com todos os corpos e tudo mais. Por mais que possa parecer dual o universo, e desde quando René Descartes trouxe o dualismo, né, a visão dualista, a gente tenta entender melhor como o monismo pode explicar a conexão que existe com o universo. O próprio René Descartes já falava que a glândula pineal era a conexão com as outras partes sutis. E nós temos sim essa conexão com todo o resto. E ele traz uma série de ilustrações com vários. Aí eu aconselho, isso aqui é para justamente estimular vocês a verem o significado de cada símbolo desse, que são ilustrações do livro, e procurem ver o que é que ele fala sobre cada ilustração dessa. A gente não vai ter tempo para falar de todas, e aí eu já faço esse aperitivo aí para vocês verem como que isso vai estar presente no livro com explicações, né? Mas eu quero adiantar mostrando aqui para vocês esses conceitos, né? Realidade, consciência, mente e matéria, entendendo que isso aqui se desdobra em alguns dos princípios
que nós já falamos, né, ou os corpos sutis, etc. Mas ele fala também de um eixo que é consciência e poder, que é a diferenciação primária, que é o Shiva Shakti, que é um eixo já de polaridade, e outro eixo que é do sujeito e objeto, que é o Sati Chit. E aí eu trago até algumas associações com a psicologia junguiana, que bebeu muito nessas fontes do hinduísmo, e Jung também tem uma polaridade, uma cruz dessa, e que associa desse jeito, né? E eu quero mostrar para vocês um outro GIF animado mostrando justamente como é que a gente sai desse desenho para representar os planos manifestados. Eu trago aqui os corpos sutis se manifestando porque fica mais fácil da gente entender. Mas entenda que tudo no universo, toda a matéria, tudo que existe no universo pode ser expresso dessa mesma maneira. Algo que se precipita do mais sutil para o menos sutil. E aí, ó, sempre deixando alguns elementos mais sutis, né, num nível acima, e descendo somente com a parte menos sutil e assim por diante. Ou seja, em outras palavras, a gente deixa alguns aspectos na sutileza e desce com outros menos sutis, e a gente vai manifestando, manifestando até chegar ao físico. E quando chega no físico, na matéria, a gente está com todos os componentes ali presentes, participando desse processo todo, que é o processo da encarnação e o processo da vivência que nós temos no mundo. Agora, trago aqui essa outra ilustração. Eu quero dizer a vocês que depois vocês precisam ler tudo, que aqui eu estou fazendo a síntese da síntese da síntese em um pouco tempo, que a gente já está até terminando o nosso tempo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que essa ilustração é uma ilustração que faz uma alusão muito forte à outra que eu vou mostrar logo depois, porque ele está mostrando aí o logos cósmico, os logos solares e as mônadas, né? Mas repare que existe uma ilustração que Marie-Louise von Franz, num livro que eu nem tenho, porque é um livro raríssimo, só tem em inglês, não tem em português, mas que Rupert Sheldrake, que vocês sabem que é teosofista, ele nesse livro, A Ressonância Mórfica e a Presença do Passado, Os Hábitos da Natureza, esse é um livro muito grosso, porque ele pega o conceito dele de campos morfogenéticos e aplica em várias áreas, inclusive na psicologia. E quando ele aplica na psicologia, ele traz esse conceito que Marie-Louise von Franz fala, dizendo que Jung ele não tinha ainda colocado isso em livro, mas tinha comentado com ela de que ele achava que o inconsciente coletivo não era uma massa única para todos. Ou seja, é coletivo e é uma massa unificada servindo para todos. Ele dizia que existem desdobramentos, combinações, bem dentro do que ele defende, o Rupert Sheldrake, que são os campos morfogenéticos em função de cada realidade. Os próprios arquétipos já denunciam isso, porque você tem agrupamentos de elementos dentro de um mesmo arquétipo, ou seja, tem pessoas que vivem um mito, a outra vive o mesmo mito, talvez ela esteja dentro do mesmo campo morfogenético do mito pessoal, né, das pessoas. Então, por isso que olha como há uma semelhança muito grande dessa representação que Marie-Louise von Franz fez do inconsciente coletivo, né, com a representação que a gente tem de Ika-Time para essas divisões. Porque a gente sabe que tudo que vai acontecendo no macro, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, na nossa psique, isso também vai acontecer. Isso também está acontecendo, né? Nesse processo de agrupamentos, né? Similar a uma grupo, só que com individualidade, né? Então é interessante a gente perceber que essas forças acontecem, e lá adiante, logo ele já começa também a falar das três grandes forças, que é o Forhat, o Prana e a Kundalini, dando vários nomes, mostrando elas presentes, né, nas associações que podem acontecer com Sati, Ananda, Sit, e nas ilustrações que a gente trouxe aqui para vocês, para ajudar a compreensão disso aí. E aí ele rebate tudo isso exatamente nos princípios, né? Que a gente tem aqui nessa ilustração, que é clássica. Vários livros já de teosofia repetem ela, porque é uma ilustração que foi colocada nesse livro. Acredito que foi a primeira vez, inclusive, foi em 1974 que foi publicado o livro. Logo depois ele publicou o Ciência e Ocultismo, que foi em 74 também, que a editora teosófica também publicou com Ciência Oculta, Ciência Moderna, né? Então, aqui nós temos justamente a representação dos corpos sutis, né, que nós já falamos e que está presente, né, nessa ilustração. E depois, lá adiante, eu pulo algumas ilustrações. Na figura 13, tem essa ilustração que eu acho fantástica, que ele mostra uma árvore de cabeça para baixo. E olha que coisa interessante.
o que faz a gente refletir quando vê uma árvore de cabeça para baixo, mostrando que o absoluto está nas raízes. E quanto mais chegando para os troncos, para o tronco, para o tronco, vai se manifestando. Então, é a gente entender justamente aquilo que a gente falou justamente há pouco tempo sobre o Mar de Dirac, que a gente acaba invertendo. É porque a gente tem que entender que o mundo da gente, da manifestação, é o mundo que a gente conhece, mas o mundo da realidade, que é o termo que ele usa para esse mundo que se aproxima cada vez mais do absoluto, é o mundo principal que vai nos alimentando, que faz a gente ter as informações, ter o conteúdo todo que traz para a gente, se assemelhando um pouco ao rizoma. Então, eu trouxe aqui uma ilustração de um rizoma, que é mais ou menos o que acontece com a realidade. A gente tem uma realidade que está no subsolo, que você não vê. O rizoma é uma raiz que ela percorre toda uma área por baixo do solo e tem os brotos de vez em quando. E aqueles brotos são as manifestações, né? É aquilo que se manifesta. E o rizoma é tão interessante como ilustração, como analogia, que ele é uma coisa só. Você pensa assim, aquela planta que brotou ali é uma, aquela outra que brotou lá é outra, mas não. O rizoma é uma coisa só, é uma planta só ali. E me lembra de uma autora, que é Bárbara Hanna, que escreveu um livro e que recentemente foi publicado aqui no Brasil, Encontros com a Alma, que ela diz que ela conversando com Jung, Jung disse para ela assim: toda vez que você tiver com dificuldade para compreender o inconsciente coletivo, que diga-se de passagem, foi inspirado no Akasha, foi inspirado na filosofia hindu, ele dizia o seguinte: coloque, ele sempre fazia essa analogia, ele botava a mão com todos os 5 dedos sobre a mesa, e ele dizia assim: se você fosse a mesa, você só iria ver 5 dedos. E cada dedo seria uma coisa fragmentada e separada e você não perceberia que fazem parte de uma mesma mão. E se você botar a mão em outra parte da mesa, você também vai ver mais outros 5. E mais difícil ainda vai ser descobrir que esses 5 estão conectados, porque você teria que subir até o braço, chegar até o corpo e perceber que fazem parte de um mesmo corpo. E Jung fazia esse tipo de analogia para ela, que eu acho perfeito também, não só para o inconsciente coletivo, mas toda essa compreensão que Kataime traz para a gente, mostrando esse conteúdo. Então, por isso que a ilustração vai ajudar muito a gente a compreender muito mais essa realidade. Aqui, uma representação do dualismo e do monismo, mostrando que a matéria estando imbricada com o espírito, né? O Purusha e o Prakriti, a gente vai ver como o dualismo não pode existir, porque existe uma integração perfeita, quando vai desaparecendo um, aparecendo o outro, como se fosse um componente único que tem maior proporção e menor proporção à medida que a gente sai do absoluto e vem para o relativo e assim por diante. E aí ele mostra nessa ilustração exatamente isso que eu falei, né? O espírito e a matéria e aqui no meio a integração dos dois, com uma forma de mostrar por uma ilustração que aí eu digo para vocês depois destrincharem, lerem o livro, porque o livro vai muito mais além do que isso, essa ilustração só. Eu estou trazendo para vocês aqui somente uma forma de vocês já conseguirem interpretar a ilustração e usar essa ilustração a favor do entendimento do texto que vocês vão ler. E por último, eu trago aqui a última ilustração. E nessa última ilustração, eu fiz também um GIF animado, que é justamente de um motorzinho que uma luz acende ali e tem no meio da água. E aí, quando esse motorzinho começa a girar, a água começa a agitar e você começa a ver menos a luz. A luz fica mais obscurecida porque o motorzinho está agitando. E justamente ele usa essa ilustração para fazer a gente entender como realmente a mente da gente precisa estar tranquila, calma, passiva, como ele explica o tempo inteiro também nos comentários que ele faz no livro Ciência do Yoga, né, que é os Yoga Sutras de Patanjali, né? E aí, nesse texto, né, na página 510, entrando pela 511, ele diz: se o motor vai sendo gradualmente desacelerado, a agitação da água no mesmo ritmo diminui e todo o processo é invertido. Quando a água se torna totalmente tranquila, a lâmpada novamente é vista com clareza e a água volta a ser invisível. E aí eu encerro aqui com uma frase dele, do livro também na página 537, que diz: foi uma vasta quantidade de fatos científicos que minou a fundação da filosofia materialista e trouxe uma crescente corroboração das doutrinas da filosofia do ocultismo.
Então, assim, realmente de braço dado com a ciência, a gente consegue informações que deveriam já, a essa altura, ter conquistado uma quantidade maior de cientistas, mas felizmente já conquistou um número muito grande, afinal de contas, a gente tem os chamados cientistas pós-materialistas que estão aí crescendo cada vez mais, e estão de braços dados na busca de integrar ciência, filosofia, religião e, quem sabe, até arte dentro desse processo todo para um aprendizado mais profundo da realidade. Certo? Bom, O essa Marcos, pela bela exposição, pela possibilidade de compartilhar conosco através da simbologia, um recurso muito bem adotado pelo Dr. Taimini, assuntos tão difíceis de serem de algum modo tocados. Eles estão distantes e próximos ao mesmo tempo. Disse que o símbolo precede a palavra e, através da simbologia, a alma vibra e pode tocar coisas, talvez, além daquilo que um exercício, talvez, meramente mental, intelectivo, possa aceder. Não sei, Pac, se nós temos algum questionamento no YouTube. Aqui no Zoom hoje nós não temos. Marcos, gratidão, obrigado. A gente tem compartilhado também um trabalho mais longo nas quintas-feiras, que tem por isso, tema o espaço, o tempo e o eu. E o autor lá também faz muito uso das imagens, dos símbolos. Esperamos poder exatamente. continuar contando contigo aí com essa atualização das imagens e apresentação para o público interessado nos ensinamentos de teosofia, mergulhar nessa sabedoria divina. Nós Pode contar estamos, comigo. obrigado, estamos, como eu tinha dito no início, às vésperas da nossa escola de verão. Se você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Zoom, tem interesse em participar dessas atividades, as inscrições estão abertas pelo Simpla, para acompanhar as transmissões das atividades gerais que vão acontecer. Aqui no Hotel Manaíra, em João Pessoa, nós temos uma programação com práticas de meditação e de yoga, com as palestras matinais, seguidas de painéis que aprofundam o tema, e com oficinas que acontecem à tarde, tratando também de questões últimas e importantes na busca e na realização da verdade, e palestras noturnas. Se eventualmente você se encontra próximo a João Pessoa ou tem condição de se deslocar para cá, nosso encontro terá início na quarta-feira à noite, também com inscrições e possibilidade de recebê-los. Amanhã nós temos a terceira destas palestras prévias programadas, abertas. Nosso irmão Ulisses Riedel falará sobre a maravilha da manifestação. A palavra está aberta. Se alguém quiser trazer algum questionamento para o Marcos, Eu posso compartilhar aqui no YouTube muitas falas de agradecimento em relação ao conteúdo. Ah, um parabéns aí também pela edição do livro que o Marcos apresentou. E o pessoal no YouTube estava gostou muito desse compartilhar do estudo, Marcos. Oh, obrigado. Obrigado a todos. Pena que o tempo é curto para a gente resumir tudo, né? Mas eu acho que a ideia era essa, né? Tentar resumir para ajudar ao estudo que vem para frente e até deixar assim um gostinho de quero mais para o pessoal ler, porque esse livro é imperdível. Todo teosofista tem que ler esse livro. é verdade, o timing é muito didático, né? Esse talvez não seja o dos seus livros traduzidos para o português o mais conhecido. A gente já tinha uma edição anterior e agora essa nova edição vem num momento de bastante espera na possibilidade de nos ajudar na condução do aprofundamento desses estudos. Um ponto que nós vamos trabalhar ao longo dos próximos dias diz respeito à natureza da realidade. Essa é uma das oficinas que vão ser trabalhadas. E nós vamos ver palavras como para Brahman, Brahman, Brahma. Como isso, de algum modo, vai trazendo daquilo que o vazio ou o pleno, impossível de ser tocado ou falado,
até aquilo que se transforma no que nós temos como uma vida manifestada, passível de ser sentida, mas difícil de ser compreendida. Então, teremos aí várias oportunidades de compartilhar as nossas percepções e aprendermos juntos. Pax, você quer compartilhar um pouquinho aí do material de apresentação da nossa programação, ou talvez do caminho para o Simpla? Não sei se tem fácil aí, senão a gente prepara para amanhã. Vamos deixar para amanhã, eu preparo direitinho, que vai ser a última prévia, acho que fica melhor. Ótimo. Daí a gente já apresenta a sequência das palestras que talvez estão aí sendo preparadas, né? Então, como eu dizia, nós vamos ter palestras às manhãs e noites, aprofundando temas dos livros. Seguidas das palestras matinais, nós teremos painéis e na parte da tarde as oficinas. Sintam-se convidados. Essa é uma grande família que abrange toda a humanidade na busca de compreensão e realização da unidade da vida. Uma boa noite a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos. Nos reencontramos amanhã, 19 horas, para a terceira palestra prévia à Escola de Verão. Luz, paz e harmonia a todos. Boa noite. Tudo de bom para todos e todas.